João capítulo 11, a partir do versículo 34, continuando nossa mensagem sobre ressurreição de Lázaro. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Versículo 35 diz: Jesus chorou. É o versículo mais curto da Bíblia e também o mais profundo. Jesus chorou, não em prantos como as outras pessoas. Chorou em silêncio. Mas por que chorou? Por que Jesus chorou? Afinal, ele sabia que traria Lázaro de volta dos mortos. As lágrimas de Jesus, elas revelam a humanidade do Salvador, que passou por todas as experiências de nossa existência. E ele sabe como nos sentimos. E ele experimentou tudo isso, a humanidade, a vida humana, com certeza de forma muito mais profunda do que nós. As lágrimas de Jesus também nos mostram a sua compaixão. E ele foi de fato um homem de dores, como diz em Isaías 53. E a Bíblia diz que hoje ele é o nosso sumo sacerdote, que está à direita do Pai, o Todo-Poderoso. E ninguém melhor do que ele, que nos ama, que se compadece, que chora por nós, que chorou por nós, que conhece a nossa natureza. Ninguém melhor do que nosso Senhor e Salvador para interceder por nós diante de Deus, diante do Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre disposto a nos ajudar, a nos socorrer e a pedir ao Pai que nos socorra, que nos ajude, que nos abençoe, que nos perdoe, que nos dê uma nova chance, uma nova oportunidade, que nos realize sonhos, que concretize nossos projetos, que nos dê vida, paz, fé, esperança. Em suas lágrimas também nós vemos a tragédia do pecado. Jesus estava rodeado de pessoas chorando em prantos, demonstrando não ter ainda o entendimento, ter aprendido nada do que ele havia ensinado. Jesus sabia que um dia essas pessoas deixariam a vida terrena e se a deixassem ainda sem compreender a sua verdade, a sua justiça e sem estar vivendo o que ele ensinou, morreriam sem a salvação, morreriam em seus pecados. Mas também Jesus talvez pudesse estar chorando por Lázaro, porque veja bem, Jesus sabia que estaria chamando um amigo de volta do céu para um mundo perverso, onde um dia Lázaro teria de morrer outra vez. Talvez por isso também Jesus estivesse chorando, porque a Bíblia deixa bem claro que aqueles que são amados de Jesus, os salvos, quando morrem em Cristo, eles vão para o repouso eterno. Então Lázaro estava em seu repouso eterno, já havia entrado em seu descanso, já havia experimentado a morte física, mas alcançado a salvação, e agora Jesus o traria de volta para o mundo mau, o mundo perverso, e mais uma vez Lázaro experimentaria a morte. Mas como Jesus disse lá no início, quando recebeu os mensageiros, que tudo isso, todos esses acontecimentos seriam para o quê? Para a glória de Deus, para que o Pai fosse glorificado e para que as pessoas tivessem oportunidade de abrir os olhos e crerem no Salvador
que Ele tem poder para dar vida, que Ele tem poder sobre a morte. Jesus havia descido do céu e sabia o que Lázaro estava deixando para trás. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Os judeus interpretaram as lágrimas de Jesus como fosse resultado do amor de Jesus por Lázaro. Mas Jesus os amava. Mas, como eu disse, essas lágrimas revelam muitas coisas. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Para aquelas pessoas que estavam acompanhando, aquilo já era um caso encerrado. O que restava era só chorar, aceitar, se conformar e aprenderem a conviver sem Lázaro. Ninguém ali esperava que Jesus pudesse fazer um milagre. Por isso Jesus perturbou-se pela falta de fé e compreensão deles, como eu disse na mensagem anterior. E as pessoas ficam ali questionando, pensando, quando deveriam simplesmente crer, né? Não podia fazer também com que este não morresse? Não podia lá, quando recebeu a mensagem das irmãs, ter curado ele de lá, como curou o filho do oficial? As pessoas questionam muito, quando deveriam simplesmente crer e permanecer na palavra de Deus. A verdadeira fé, ela é firmada nas promessas de Deus. É firmada nas promessas. A Bíblia tem milhares de promessas. Então a verdadeira fé, ela é firmada, fundamentada nas promessas de Deus, que Deus faz para o seu povo, para o seu rebanho. E quando ela é firmada nas promessas de Deus, a pessoa fica ali na fé, na promessa de Deus, esperando que aquela palavra, aquela promessa se cumpra. Desse modo, libera o poder de Deus e o milagre acontece. Versículo 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Quando Marta diz já cheira mal, fica bem claro que Lázaro estava realmente morto e seu corpo já estava em estado de decomposição. Mas quando Jesus diz tirai a pedra, você vê Marta hesitando. E no versículo 27 você vê que ela foi a única pessoa que declarou a sua fé, dizendo que sabia que Jesus era o Cristo, era o Messias, e que ele podia fazer todas as coisas. Mas agora no momento final, você vê Marta hesitando. Jesus diz tirai a pedra, ela fala: não, mestre, já cheira mal. Quantos crentes não perdem o milagre ali, vamos dizer assim, já no momento em que Deus iria realizar, no momento em que Deus iria liberar a palavra poderosa que faz tudo acontecer, tudo se transformar, aí a pessoa hesita, a pessoa desiste, desanima, volta atrás, podemos dizer, na porta da bênção. E Jesus já iria chamar Lázaro de volta à vida, e naquele momento Marta hesita: não, Senhor, não abra, ele já cheira mal. Por isso que nossa fé não pode ser uma fé abalável, mas tem que ser inabalável. Nossa fé tem que estar firmada nas promessas de Deus. Nós temos que aprender a não hesitar em confiar em Deus.
para assim recebermos o milagre, recebermos a bênção do Senhor, esperarmos em Deus até o fim, crendo em sua promessa, crendo que Ele prometeu, então aquilo vai acontecer. Eu creio e vai acontecer. É assim que nós devemos viver, não ficar hesitando, pensando que agora é só me conformar. Não. A palavra diz que tudo é possível ao que crê. Jesus diz que se crermos, veremos a glória de Deus, o poder de Deus se revelando a nós, revelando em nossas vidas, manifestando-se em nossas vidas. Jesus diz: tirai a pedra. Ela: não, já cheira mal. E aí Jesus, mais uma vez, com paciência e bondade, versículo 40, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Marta, tenho te ensinado, já te disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra. A pedra foi removida. Devemos olhar para dentro de nós e ver e detectar tudo o que precisa ser removido de nós, que nos faz mal, que nos impede de ver a glória de Deus. A pedra, o que essa pedra representa para você? Porque Jesus só chamaria Lázaro de volta à vida depois que essa pedra fosse removida. Então, só trazendo o ensinamento para nós, não é? O milagre só vai acontecer quando a dúvida for removida, a descrença, a incerteza, a desconfiança, a ansiedade, a raiva, o ressentimento, a mágoa, seja lá o que for, que você tem consciência de que é um obstáculo entre você e o milagre de Deus em sua vida. Quando essa pedra é removida, o comando vem, a ordem vem e o milagre ele acontece. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. Jesus fez essa oração não por ele, Jesus fez essa oração para todos aqueles espectadores, como ele mesmo diz, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Jesus disse: eu bem sei que o Senhor sempre me ouve. Jesus frequentemente orava ao Pai, mas ele estava ali dizendo aquelas palavras para que o povo entendesse e cresce que ele é o Filho de Deus, enviado por Deus, e que tudo que ele pede, o Pai realiza, o Pai faz. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. É maravilhoso o poder de Deus. O morto ouviu a voz daquele que tem a vida eterna e pode dá-la a quem ele quiser. Ele chamou um morto de 4 dias. Lázaro, vem para fora. E esse morto de 4 dias ouviu a sua voz. É um milagre poderoso, incontestável, que Jesus fez aos olhos de muitas pessoas. Marta disse: já cheira mal, o corpo já estava em decomposição. Então, quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, o seu corpo se reconstrói. Seu corpo é restaurado instantaneamente. A alma entra de novo nesse corpo e Lázaro fica de pé. Deus é poderoso.
é poderoso para fazer qualquer coisa, qualquer milagre por você. Apenas tire a pedra, aquilo que é a pedra, aquilo que está impedindo o agir de Deus em sua vida, não porque há algo que possa impedi-lo, mas nós devemos estar no centro da vontade dele, em obediência completa a ele, crendo com uma fé firmada em suas promessas. Lázaro vem para fora e o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas. Ora, o defunto estava todo enrolado em faixas e ele aparece na porta do sepulcro. O poder de Deus o colocou de pé ali. Tanto é que Jesus disse, vamos repetir, o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Tire-lhes as ataduras, solte-lhe os pés, as mãos e deixai-o ir. Deixe que ele vá. E é claro, a notícia se espalhou, um morto de 4 dias ressuscitado. Claro que muitas pessoas foram visitar Lázaro e ver com seus próprios olhos a transformação, o milagre. É claro que Deus usou isso para salvar muitos outros. Usou o testemunho de Lázaro, um testemunho vivo. Não há na Bíblia registro de alguma palavra, de palavras que Lázaro disse. Mas o seu testemunho, o seu viver, levou muitos a crer em Cristo. Tanto é que os judeus passaram a persegui-lo também e queriam matá-lo. Essa experiência de Lázaro, ela revela o que acontece com um pecador quando ele crer no Senhor Jesus, quando ele crer no Salvador, como está em Efésios capítulo 2. E diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Versículo 45, para encerrar. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Como eu já disse, esse milagre Deus usou para levar muitos a crerem em Jesus Cristo e alcançarem a salvação, e fez com que o nome do Senhor fosse glorificado, o Todo-Poderoso, que não há nada impossível para Ele. Deus os abençoe na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.